E aí, família, tamo junto? Olá, pessoal! Eu sou o Bruno Santiago. Eu sou Laura Ladeira. E esse é o nosso podcast Família Tamo Junto, nosso toquinho. Nossa, tá Acabei de inventando. inventar. Então, que bom, a gente está de volta para a segunda temporada de episódios e a gente está muito feliz, né, com tudo que vocês estão fazendo pela gente, curtindo as páginas do Instagram, do canal no YouTube, no Spotify também. Muito obrigado pelo apoio, vamos continuar divulgando. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial. Eu sempre falo especial porque é especial pelo nosso cuidado. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem muito cuidado na escolha dos convidados. E a gente está aqui por acaso como apresentadores, mas também principalmente como pai e mãe, né, Laura? Exato. Chega a parecer clichê, né? A gente falar que convidado especial, mas são mesmo, são muito especiais. A gente tem um cuidado de trazer pessoas que realmente vão fazer a diferença. Vão ser papos que você vai ouvir ali no seu carro, numa caminhada, e que vai te fazer refletir ou vai te ajudar em alguma coisa. É uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, exatamente. Isso aí. E queria agradecer muito o Tauá Resorts, que é o nosso patrocinador. Maravilhoso. Kids, que é um curso maravilhoso, que agora a gente tem programação, que é o Kids Code. Nosso foco é a criançada, então quem quiser fazer uma aula experimental, só ficar ligado que a gente faz. E agradecer também a presença sempre do Igor, da Bel e do Breno, que é do Inbox Studio, onde a gente tem toda essa estrutura maravilhosa para a gente gravar a nossa missão para vocês. Então, vamos começar então, Laura? Vamos apresentar a Pri? Na verdade, eu vou precisar de ajuda no sobrenome, tá? A Pri, eu já falo Pri porque já a conheço, a gente já se conhece das redes sociais, ela tem um trabalho lindo nas redes sociais, ela faz os vídeos mostrando, ajudando os pais, né? Ela é uma psicóloga infantil e ela é a psicóloga da minha filha. Com muito prazer, né? Eu dei essa missão, né? Porque a gente tem que confiar muito na pessoa para a gente entregar os nossos filhos nessa missão. Então, é porque eu sabia da sua competência, do seu profissionalismo e entreguei aí a Sossô para ela ser cuidada e ajudada por você num momento difícil da nossa vida, mas que está passando e que vai passar, e todos nós passamos por momentos difíceis, né? Então, Pri... Você não falou sobre o nome. Não, ela que vai falar. Pri, se apresenta aí, Pri. Não sei se fica mais fácil, também tem um outro sobrenome, que é o Gotelipe. Aí você pode escolher. Que é o quê? Gotelipe. Nossa Senhora! Aí você pode escolher. O Gotelipe é qual nacionalidade? É alemã. Ai, meu Deus, que chique, alemã. italiano e alemão. Mas o que eu uso é o Priscila Florenzano, né, que é o mais conhecido. E é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra. E eu espero poder contribuir aí, né? E eu também sempre estou aprendendo também, né? Eu sou mãe, então a gente fica nessa via de mão dupla, né? A gente ensina e aprende também, né? Com certeza. Então, hoje o nosso papo vai ser bem recortado. A gente vem aprendendo, né, Laura, com a medida dos episódios, da gente trazer assuntos específicos. Muito específicos, principalmente por causa da duração dos episódios. Então hoje a gente vai falar sobre o momento que a gente está, né? Nós estamos num período de férias. Vamos pegar aí outra palavra-chave que tem a ver com rotina, acho que a Pri vai trazer muito. E já aí, o volta às aulas já está chegando. Então vamos trazer essa mistura aí. E a gente precisava muito da sua orientação, Pri. Desculpa aí a intimidade. Pode, né, Pri? Claro. Pode, né? Então a gente vamos trocar esse papo aqui, trazendo esse tripé de rotina, férias, que é o momento, se a gente pode ou não ser relaxado, não sei, vou jogar aqui para você, e já uma preparação para o volta às aulas. Volta às aulas. Né? Isso. Então, falar da importância da rotina para as crianças. E, na verdade, até para os adultos, né? Rotina é uma palavra-chave para a nossa vida. Tem a ver com adulto também, rotina? Ou se tem a ver, porque o pai que não tem rotina, tipo eu, a filha tem dificuldade da rotina. E isso é uma das coisas que eu trato na terapia da minha filha, é isso. Eu tenho muita dificuldade de rotina, falo, admito, porque não sou perfeita e quero melhorar e estou tentando. E esse propósito para 2023... Nossa, gente, 2023 é isso, melhorar a rotina minha para melhorar a da Sofia. Então, vamos falar sobre a importância da rotina da criança. Então, que você falou uma coisa importante, que eu não tenho... Opa. E aí, o que a mulher falou? Pode? Hã? Pode. Então, 3, 2, 1, voltando, né? Falando da rotina das crianças, a importância. Então, você falou uma coisa importante, que quando os pais não têm um hábito, não têm rotina, a gente tem que entender que a rotina nunca vai partir da criança. A criança ela sempre vai optar pelo mais fácil, pelo que vai dar prazer imediato.
Então, entre brincar e fazer o para casa, a criança não vai optar pelo fazer o para casa. Nem a gente. É isso que eu ia falar. A Né? gente também, às vezes... Então, não opta adianta a pelo mais gente fácil. jogar essa responsabilidade para cima da criança, ou então tem alguns pais que falam assim, não, mas ele só quer saber de celular. Mas é lógico que ele vai só querer saber de celular. Sim, Né? Quem tem que vir e colocar rotina, colocar limites, né? São os pais, é uma responsabilidade dos pais. E por que a rotina ela é importante? Uma das questões é que ela diminui a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção em que você se preocupa, uma grande preocupação com aquilo que ainda não aconteceu, né? Então, se você não sabe o que vai acontecer, então você fica com mais ansiedade, mais ansioso. Então, a criança que não sabe o que vai acontecer ao longo do dia, o que vai acontecer ao longo da semana, como que vão ser as coisas, a tendência é que seja uma criança mais ansiosa, né? Então, a gente pode considerar... Pode ir? 1, 2, 3, Renan. Então, a gente pode considerar, então, que as crianças estão perdidas e sem direcionamento. Isso. Né? Podemos dizer assim. Isso. Elas ficam sem rota, né? Sem um rumo a seguir, né? A gente tem que perceber que como que isso acontece com a gente. Quando a gente consegue trazer isso para o nosso contexto, a gente entende melhor a criança. Então, você imagina assim, você vai fazer uma entrevista de emprego. E aí a pessoa vai falar, depois a gente te dá a resposta. Você não sabe, pode ser uma resposta boa ou pode ser uma resposta ruim. O que acontece? Você não sabe qual é a resposta, você fica... Ansiedade demais, ansioso. Você vai fazer um exame importante, você precisa de saber o resultado daquele exame. Exato. Você pode ser um resultado bom ou um resultado ruim. É o exame de gravidez, né? No meu caso, que a gente precisou passar um Réveillon sem saber se a gente estava ou não. E aquilo não traz uma ansiedade muito grande? Você não então, sabe, você imagina a criança que não sabe... ao longo do dia, quais tarefas, se vai ser alguma coisa boa, se vai ser uma coisa ruim, né? Então, a primeira coisa é a questão da ansiedade, que a gente consegue melhorar a ansiedade quando a criança tem uma rotina segura, né? Adaptada ali para a vida dela. Uma outra coisa que é importante é o nosso cérebro, ele não gosta de surpresas. Né? O nosso cérebro, se ele vive uma situação o tempo todo de surpresa, o nosso cérebro é algo muito interessante, né? O cérebro humano, quando a gente começa a estudar. Ele meio que se prepara sempre para o pior. Então, você imagina só. Já viu, assim, aquelas cobras, aquelas pessoas fazem aquelas brincadeiras de amarrar uma cobra de plástico e puxar no pé de uma pessoa e a pessoa leva um susto, né? O que acontece naquele momento? Naquele momento, o nosso cérebro se prepara para o pior. Ele não quer saber se a cobra é de verdade ou é de plástico. Ele já se prepara para uma cobra de verdade. Porque vai que é. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é fugir, gritar, pular, se afastar daquilo. Aí depois você vai ver, mas era de plástico e tal, né? Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que é preparar a gente para a sobrevivência. Então, ele meio que se prepara sempre para o pior. Porque se acontecer algo ruim, nós já estamos preparados para lutar ou para fugir. Sim. Quando a criança não tem a rotina, o cérebro, ele fica como se ele ficasse em alerta o tempo todo. E esse alerta o tempo todo, porque ele não sabe o que vai acontecer, por causa de ser imprevisível, libera hormônios, né? Hormônios do estresse, que é a adrenalina, o cortisol. Então, é como se aquela criança que não tem rotina ficasse o tempo vivendo liberação de adrenalina e cortisol. E aí vem trazer uma série de prejuízos emocionais, físicos, inclusive, assim, quem é mais da área médica poderia até falar melhor, né? Que aí, pode, né? Tudo assim, pode, né? Propicia a diabetes, propicia o aumento da pressão arterial, propicia a criança ficar mais, às vezes, desanimada para fazer as coisas, depressão, o aumento da ansiedade, né? Então, já por isso, a gente já vê como que a rotina é importante. Não é uma questão, assim, de moda, não é uma questão de tanto faz, vai só ajudar o meu filho um pouquinho. Só uma criança, né? Vai só... Criança. Não, rotina é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. É um dos pilares que a gente sempre tem que trabalhar com a família. Quando a criança chega no consultório, como está a rotina dessa criança, né? Se é uma rotina ajustada e adaptada. Quando a gente fala ajustada e adaptada, porque não existe um modelo que é padrão,
né? A gente tem que adaptar de acordo com as realidades daquela família, né? Às vezes pode ser pais separados, pode Exatamente. ser pai que viaja muito, a mãe que viaja muito, legal, né? Gente, eu queria fazer um adendo aqui que, assim, como é importante um profissional, né? Assim, como é importante essa visão. E como é importante a gente estar trazendo isso, porque eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas, como nesse momento me ajudou muito, porque, como eu disse no início, a Pri já sabe, um grande problema da minha vida é a falta de rotina, né? Isso é, Laura, pessoal. E é algo que eu quero trabalhar esse ano. E eu tô vendo a Sofia nesse nível de ansiedade muito grande, e eu nunca tinha conectado uma coisa à outra. Quer dizer, a rotina deixa a criança mais ansiosa, porque se eu tiver uma rotina, ela vai saber o que espera, então a ansiedade dela vai diminuir. E ela, agora nós vamos passar para um outro assunto, que é a questão das férias, que aí a rotina vira uma bagunça, e eu tô sentindo a Sofia nesse ponto. Mamãe, o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei, cada dia eu tô num lugar e tal. Perdida. Isso é férias. Mas, de fato, eu tive alguns problemas esse ano de não conseguir dar uma rotina e dar essa sensação de estar perdida. Interessantíssimo, Pri. Então, pode falar. Não, e vou até além. Não precisa ter Os problemas a gente sempre vai ter. Porque a gente tem a tendência de usar o psicólogo, o psiquiatra só quando algo explode. Né? Então, acho que o preventivo também seria importante. Isso, né? Desde quando pequenininho, o bebezinho. Acho que até antes, acho que a própria neném da barriga da mãe, acho que a rotina ela já começa ali. A rotina familiar, a organização, quando nasce, né? A questão das visitas, enfim. Um assunto legal. E a rotina, legal. O que seria essa rotina, né? Gente... Por exemplo, para crianças menores, elas são muito concretas, então a gente dá a opção, prefere que sejam rotinas visuais, com quadros, cartões, né? Para a criança mostrar, olha, agora você está brincando, aí tem um desenho de uma criança brincando, e depois tem um desenho da criança guardando o brinquedo. Então aquilo ali vai mostrando para ela o que vai acontecer depois, né? Então a rotina vai desde a hora que acorda, né? Então, que hora você vai acordar? Que hora você acorda? Se é uma criança que estuda de manhã, tem que acordar às 6 horas. Se é uma criança que estuda à tarde, estabelecer ali um horário para aquela criança acordar. Não deixar aquela criança acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Né? Não é o ideal. Ela perde uma manhã que ela poderia fazer tantas coisas legais, né? De brincar, inclusive, né? Então, ter esse horário de acordar, ter o horário de lanchar, ter o horário de brincar, né? Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre o brincar. Ter o horário do almoço. Ter o horário da escola, ter o horário, às vezes, de uma atividade física. Então, colocar na rotina essas atividades, o horário da noite, o horário que vai poder mexer no celular, que vai poder jogar no videogame, né? E aí, o que acontece nas férias, né? A coisa dá uma desandada. Não é que, nossa, vamos fim do mundo. Crucificar e é o fim do mundo. Né? É lógico, é um período temporário, é um período muito difícil, porque às vezes a criança de férias, os pais não estão, né? Tem isso. Outra coisa, haja atividade para a gente conseguir preencher escola, por exemplo. Preencher aquele tempo que a criança está na escola, né? O excesso de celular nas férias então, uma realidade de todos os pais. Exatamente. Não todos, mas a maioria acaba a criança ficando mais tempo no celular e tal. Então, eu acho que pode ter essa flexibilidade, né? Então, assim, se a criança tem um limite lá de usar 2 horas, então nas férias ela usa 3, usa 4, mas não vai usar 10 horas por dia. Então, é uma flexibilidade, mas é uma flexibilidade controlada. Então, se a criança dorme 8 horas da noite, nas férias, deixa ela dormir 9, 10, dá uma relaxada, né? Mas, por quê? Por que é importante a gente dar essa flexibilidade? Porque rotinas muito rígidas também não é ideal. A criança fica muito rígida
E ela, quando não acontece o que iria acontecer, porque estava escrito na rotina, às vezes dá um efeito contrário, Olha, interessante, né? hein? Então ela se Porque a frustrar. flexibilidade, ela é importante no nosso dia a dia, né? Exatamente. Todos nós precisamos ser E flexíveis. coisas acontecem. Por exemplo, janta às 7 horas da noite, mas aí o carro estragou. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. E também né? gera até uma ansiedade também na criança, né? Se atrasou, tudo em excesso não é bom, né? Até a E rotina. aí, então a flexibilidade é interessante, mas sair muito da rotina também é ruim. Por quê? As aulas vão voltar. E para você resgatar aquela rotina que foi perdida nas férias, fica muito difícil. Então você saia um pouco, mas não ao ponto de ser tão difícil a retomada daquela rotina. Né? Então, assim, o ideal é que uma semana antes da volta às aulas já comece mais ou menos a entrar naquele ritmo, né? De horário para dormir, de horário para acordar, de diminuir o uso de tela, né? O uso de tela também está associado ao aumento de ansiedade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A agressividade e a agitação, vocês não acham, não? Irritabilidade, eu vejo isso né? assim, claro, quando a Sofia fica mais na tela, ela fica mais irritada. E a questão da visão também, o excesso de tela. Não, isso aí já é comprovado que tem aumentado os casos de miopia em crianças, né? Por causa de telas. Isso é assunto para um podcast inteiro. Com oftalmologista, inclusive. E com você, inclusive, porque nós vamos trazer esse assunto. O uso de telas, excesso, etc. Até a questão da culpa dos pais, até que ponto essa culpa ela é real, porque alguns momentos eu vou ter que usar a tela. Até que ponto os pais têm que se sentir culpados, sim, porque eles estão fazendo mal, sim. Então, a gente vai falar sobre isso num próximo, né? Mas voltemos aqui ao Então, o que assunto. acontece com a tela, só para falar brevemente. A tela, ela tem tirado às crianças o prazer de brincar. Triste, né? triste. E aí isso é terrível, porque o brincar é a essência da infância. Com certeza. A criança ela vai ter o desenvolvimento de habilidades no brincar. É no brincar que ela vai aprender a ser criativa, é no brincar que ela vai aprender a ganhar e perder, a resolucionar problemas, né? A criar estratégias. Então, são habilidades de vida que a criança... E aí, o que acontece? Tanto se a criança fica muito na tela, ela está perdendo essas oportunidades, e quanto também crianças que têm rotinas muito cheias. Crianças que têm, assim, escola, aí faz inglês, faz natação. Isso é um ótimo tópico. Faz isso é ruim, música. Né? É péssimo para a criança, porque a criança ela fica num nível de exaustão, mas não é aquela exaustão boa, que assim, nossa, eu preciso meu filho fazer um esporte para ele gastar energia, isso é bom, né? Mas aquela exaustão que sai de um lugar, já vai, às vezes, até para o mesmo dia. Você está trabalhando, né? Uma pressão de trabalho, é isso. E você falando, não sei se eu te cortei, desculpa. Não de forma alguma. Veio a responsabilidade de nós adultos. Meu filho tem que ser melhor em tudo. Meu filho tem que falar inglês fluente, tem que falar mandarim, tem que ser melhor. Tem que saber a música. Jogando para as crianças as nossas frustrações de eu não ter conseguido ser jogador de futebol, por exemplo. Né? Então, acho que tudo que você falou agora me veio a irresponsabilidade do adulto de jogar tudo para a criança. E o carinho do pai, e o brincar dos dois. E o tempo de qualidade. Essa agenda gigantesca, né? Então, é bem isso, né? Os pais querem preparar os filhos para o futuro, mas quando a gente vê no mercado de trabalho, as habilidades são mais importantes do que essa pessoa saber tocar piano, saber inglês, saber futebol, né? As habilidades dela de comunicação, de resolução de problemas, de criatividade, vão falar muito mais alto do que essas outras questões. Mas eu posso... será que eu estou errada em achar que muitos pais colocam os filhos para fazer muitas atividades pensando que eles estão ajudando os filhos... Né? No sentido de... Eu sempre parto do princípio, Laura, que os pais estão se esforçando para fazer o melhor. Verdade, acho que sim. Eu acho que até quando os pais
vem falando, nossa, eu gritei com meu filho, eu bati no meu filho, eu sempre tenho esse olhar de compaixão pelo pai, Sim, pela mãe, sem sabe? dúvida. De que eles estão se esforçando dentro do que eles acreditam que é melhor para fazer o melhor pelo filho deles, né? E aí que eu acho que entra o conhecimento. Quando você começa a ter conhecimento, Sim. você vira a chavinha e fala, opa, eu achei que eu estava fazendo certo, mas eu acho que dessa forma vai ser melhor, Sim. né? Porque a gente faz com os nossos filhos muito embasado na nossa O que a gente infância. viveu. O que a gente Sim. viveu, né? O que a Sim. gente aprendeu ao longo da vida. E aí, às vezes, a gente comete alguns deslizes, assim, que não poderia ter sido de outra forma, mais eficaz, né? Então, eu acho que a base de tudo é o conhecimento. Quando os pais começam a ter conhecimento sobre desenvolvimento da criança, né, neurológico mesmo, fases do desenvolvimento, sobre educação de filhos, né, aquilo abre um leque de possibilidades. Isso a internet trouxe muito, né, pra gente. Trouxe. A gente vê Permite. os Instagrams, né, o seu, por exemplo, você tá sempre mandando mensagens para os pais, Isso. ajudando, e isso não existia antigamente, né? Então as pessoas eram mais brutas, elas não tinham essa informação. Agora nós temos. Então agora, por isso que eu falei aquela hora, tem horas que o pai e a mãe, né, precisa ser cobrado sim, porque informação você tem. Se você não está fazendo, é porque ou você pelo tem menos acesso à ou informação. acesso tem, ou pelo menos tentar. Pelo menos tentar. A gente tem a obrigação de fazer enquanto pais. De não deixar a rotina cair por si, né? E entrar numa corrente da gente replicar os modelos, igual foi falado. Exato. Replicar o modelo do... Meu pai não me beijava. É logicamente que vem numa coisa muito instintiva minha de beijar meu filho, de trocar ideia, mas eu poderia ter sido meu pai e eu busquei muita informação. Exato. Eu sinto que os pais hoje, eles têm o lance de buscar conhecimento até o nascimento do bebê. Sabe? Muito no início, tipo, né? Dar banho, aí tem aqueles cursos de gestão, que já falei até para o Unimed, colocar curso de família ou colocar legal. Geral, é, né? eu fiz muito. O Instituto Nascer, que é um instituto lindo, que tem muita informação. Acho que os pais hoje, tanto o pai quanto a mãe, acho que eles vão até a questão da amamentação. Você nota esses isso? cuidados. Depois né, que passa dessa parte traumática, que é difícil, né, para o pai, principalmente para a mãe, e o pai também que se entrega também não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo. Acho que os pais param de buscar conhecimento depois que passa esse primeiro impacto. Depois, e vai muito por instinto. Né? Quando você educa uma criança por instinto, mais reativa ao que está acontecendo, a educação ela fica meio solta. Então os pais precisam ser ativos, né? Proativos na educação dos filhos. E aí, para que eles sejam proativos, eles precisam de conhecimento. Porque eu faço isso porque eu sei onde eu quero chegar com meu filho. Né? Eu sei o que eu quero alcançar. Eu sei que eu vou estar semeando hoje, eu vou colher isso amanhã. Né? Então, a gente vê que tem uma intencionalidade. A rotina, ela traz isso, essa intencionalidade. Você sabe por que você está fazendo rotina. Você não está fazendo rotina por brincadeira, por onda, por moda. Você sabe por que você está fazendo rotina. O que você quer alcançar com o seu filho. Então, tem essa intencionalidade. Né? Então, hoje a gente tem falado muito isso, de uma educação intencional, uma educação ativa e não uma educação reativa que vai deixando as coisas acontecer e você vai só apagando fogo. Né? Perfeito. Um ótimo corte. Boa. Foi perfeito. É uma colocação muito boa. Pri, assim, tudo que é da infância, né? A gente poderia ficar horas conversando. Nossa. E por isso que você vai voltar, né? A gente, se Deus quiser, a gente já combinou. A gente vai ter muitos assuntos, mas eu acho que a gente falou o principal, que é a questão da importância da rotina, e você trouxe uma coisa muito profissional e muito interessante pra gente, que é essa associação com a ansiedade. Virou uma chavinha muito forte em mim hoje. Eu já estou nesse processo de virada de chaves na minha vida. Essa foi muito importante. Então, eu acho que muitos pais que te ouvirem podem ter essa mudança. Mas o que eu queria dizer é sobre a culpa. Aí a gente falou sobre as férias. E aí a gente está vendo as crianças mais no celular. Eu preciso trabalhar.
e minha filha tá de férias. Isso pra mim tá sendo assim, nossa. Porque foi a primeira vez que eu tô num trabalho formal, todas as outras férias eu tava com ela. Então eu tô vivendo uma culpa, gente, enorme na minha vida. Mas aí, outro dia você falou uma coisa comigo, e aí eu quero finalizar com isso, e aí você dá o seu recado, se tiver alguma coisa que você queira complementar. É que assim, se eu chorar, já conhece, né? Mas eu não vou chorar, não. Assim, mas é emotivo, porque eu falei assim, Pri, eu acho que foi mais ou menos isso assim. Eu tô numa fase complexa na minha vida. Cada um de nós vamos ter fases complexas. E nessa fase complexa, eu não estou conseguindo dar para minha filha a atenção necessária. Ela está de férias e eu estou trabalhando, então eu não estou conseguindo suprir o que ela precisa. Então ela está mais no celular, sim, e vocês sabem, né, todos vocês, eu tenho um trabalho que eu luto muito para ter momentos de brincadeiras com ela. Eu não estou conseguindo brincar com a minha filha. Isso está me dando uma culpa, me gerando uma culpa, que vocês não têm ideia. E aí eu acho que muitas mães sentem essa culpa. E aí você falou comigo assim, Laura, mas isso não define a sua maternidade. Você está esquecendo de tudo que você já fez. Olha a mãe que você foi. Olha o tanto que você já se esforçou pela sua filha. Então, isso vale para todos nós, né? Quando vier a culpa, naquele momento, é um momento, é uma fase que eu estou passando e que eu preciso entender que vai passar e já está passando. Mas isso não me define como mãe, né? Eu faço outras coisas, já fiz tanto. Então, vamos tentar buscar isso na nossa vida. Laura, eu não sou psicólogo, mas é uma área que eu amo e eu vou fazer psicologia. Uhum. Você está fazendo dentro do seu... Você pode me corrigir, tá, Priscila? Você está fazendo o possível hoje, sabe? E eu acho que é importante, talvez, não sei como que é, de sentar e trocar ideia com a Sofia, de falar do que você está passando. Sim. Justamente para não deixá-la, talvez, perdida. Chega e senta. O que você está passando, eu posso falar, não tecnicamente, mas eu passei por essa fase, né, que não é fácil. Então você está fazendo o que você consegue fazer, o possível, e que eu fazia muito com o Samuel na minha época. Chegar, sentar, olho no olho e trocar ideia. Hoje o papai está desse jeito, hoje o papai está chorando. Eu nunca chorei escondido de Samuel. Talvez eu tenha chorado até demais. Acho que falta talvez é isso. Chega e troca ideia. Tô assim, filha. É mostrar sua humanidade, né? Eu acho que você mostrar para o filho que você é um ser humano, que você acerta, que você erra. E quando errar, pedir desculpa, pedir perdão e tentar falar assim, olha, eu também estou tentando. Isso é um grande ensinamento, inclusive, para criança, né? Agora, essa questão da culpa é algo assim que meio que faz parte, né, da vida dos pais de forma geral, né? Eu acho que a gente sempre tem que voltar assim e ser gentil com a gente mesmo. A gente se cobra muito, né? Então a gente olhar para dentro da gente, ter esse movimento de olhar para dentro da gente, buscar assim, justamente essas qualidades que nós temos, o quanto que nós já fizemos, se valorizar, né? Como pai, como pessoa na vida daquela criança. E quando você estiver junto com ela, você ter um tempo de qualidade com ela, porque às vezes acontece muito isso, né? O pai está trabalhando fora e quando está junto com a criança também não tem um tempo de qualidade com aquela criança, né? Então, né, se a gente puder encerrar, né? Eu queria só fazer uma fala para os pais. Tudo que a gente falou aqui agora, meu amigo, não é só para as mães, é para você também, né? E normalmente essa gestão, tudo que a gente falou aqui, vem muito mãe. Sempre, né? Mas essa parada é sua, tá? Pra gente deixar de sobrecarregar as mães. Seu filho e a sua filha, é um crime você não ter esse contato com ela de rotina, de construir as coisas juntos. Seu filho vai sentir sua falta, isso não tem preço. E pra você também, cara, você é capaz. Eu sempre gosto de dividir os pais. Os caras que não fazem nada e adoram não fazer nada, que é mais prático, jogar 5 vezes bola durante o final de semana. E depois ainda criticar a mãe. Não, mas porque a criança não tá fazendo isso, mas não ajuda em nada. Tem um cara que eu considero que é uma transformação da minha geração, talvez é do Igor também, que tá aqui junto com a gente, da gente não ter sido preparado. Sempre tem alguém duvidando da nossa capacidade e tem os atrevidos.
que erram. Eu posso, humildemente, eu me coloco que eu sou atrevido e erro muito, mas eu não abri mão de fazer as coisas pelo meu filho. Não, a Teresa pode até falar melhor do que eu, né? A pessoa que pode falar é ela e o Samuel, são as pessoas que podem ratificar ou não a minha fala aqui. Então essa parada é sua. Se errou até agora, conserte, comece agora. A vida tá aí. Então fica o meu recado para você, homem, pai, dá seu jeito. Tempo todo mundo tem. Eu também tenho meu trampo, também trabalho demais, tenho as minhas coisas. Estou sentindo uma dor parecida com a Laura, mas acho que eu vou pro Tauás. Que delícia! Bem. Mas tempo eu tenho. Uns 5 minutos. E para mim, Laura, aquele lance do evento nosso sábado, vendo você e a Sossô se divertindo, olha para esse lado, sabe? Pega esse dia, o tanto que vocês se divertiram juntas. Foi da hora. E ela virou pra mim e falou assim, mamãe, você é a melhor mãe do mundo. É isso, a gente vai errar e vamos procurar ajuda, como você procura, né? Ajuda psicológica, eu também estou precisando, fazer uns ajustes. Então vamos se cuidar para a gente não replicar dores para a criançada. Acho que é isso. E você falou uma coisa interessante, se você não foi ou não fez dessa forma, a gente pode recomeçar. Agora, sempre tempo da gente recomeçar. Uma das belezas da vida, eu acho que é a gente poder recomeçar, né? Se a gente acordou, então nós podemos fazer diferente. Então, seu filho nunca teve rotina, hoje ele pode começar a fazer, né? Hoje eu posso mudar isso na vida do meu filho, né? Então, vamos trabalhar para que desenvolver esse hábito familiar aí que traz tantos benefícios para o desenvolvimento da criança. Perfeito. Então, vamos marcar o próximo contato. Já vamos deixar aqui com a agenda marcada. Vai ter Os assuntos são muitos. Muitos. Você vai falando, já vai falando assim, podia falar sobre isso. Eu usou o caderno. Tá vendo? Mas tomara, né, gente? Porque a nossa intenção nesse podcast, então, para a gente finalizar, é isso. Trazer reflexões. A gente pode mudar. O mundo mudou porque agora a gente tem acesso às informações. Então, a gente traz esses profissionais aqui no podcast para que a gente possa trazer essa reflexão para você que está em casa aí, ouvindo a gente, e mudar. A gente quer mudar o mundo, né, Bruno? E é assim que a gente faz. A nossa partezinha aqui a gente está fazendo. Tomara que a gente possa atingir muitas pessoas, né? É isso. Finalizamos mais um. Agradeço demais a Pri. Obrigada, Pri. Eu que agradeço, nossa, uma alegria. Florentina, Lorenzano. Eu queria agradecer novamente o Tauá Resorts, que nos patrocina, o Kids English e o Kids Coach, que é um curso de programação. Agradecer o estúdio Inbox, onde a gente grava. Então, maravilhoso. Chama os caras enfim, dá para fazer o que você gosta aí aqui dentro. Então, muito obrigado. E muito obrigado para você que está chegando agora e está nos acompanhando. Sempre compartilha com a gente, por favor. Só assim a gente vai conseguir continuar. E vem muita coisa legal aqui. Nós vamos trazer grandes profissionais. Inclusive, tem uma pessoa muito especial que vai nos aguardando. Agora. Então é isso aí. Valeu, bye bye. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.